E agora a gente começa um papo de mulher. Quem é que nunca teve um problema com coceira, corrimento estranho? Pode acreditar, é mais comum do que você imagina, porque são vários os motivos que causam esses incômodos, até imunidade baixa. Então, essa é a nossa conversa de hoje no quadro Saúde da Mulher. Meu querido Dr. Belarmino já está aqui comigo. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Gisele. Doutor, assuntinho chato, né? Aliás, quero pedir pro pessoal em casa, aproveita e manda a sua pergunta que o doutor responde ao vivo. 988719831. A gente recebe aqui no nosso WhatsApp e ele responde ao vivo para você. Doutor, é muito comum tudo isso que eu falei? Coceira, corrimento? É muito comum. O mais importante é a gente poder diferenciar o que é corrimento de uma secreção normal. O corrimento, a secreção vai deixar de ser secreção para ser um corrimento a partir do momento que aumenta a quantidade e muda o tipo. Deixa de ser transparente, passa a ter sintomas e tem coloração, ou esverdeada ou amarelada. Então, não é toda a secreção que é corrimento. O corrimento ele traz um sintoma e uma alteração na estrutura dele. É importante falar isso, doutor, porque é normal, né? A mulher sempre vai ter uma secreção, vai ter algo o muco, existe isso, o muco exatamente. que é normal, né? Então isso não precisa se preocupar. Não precisa. A lubrificação, tudo isso está dentro da normalidade. Havendo secreção amarela, esverdeada, coceira, odor, aí caracteriza um corrimento. Perfeito. E aí eu queria que o pessoal colocasse aqui na tela pra gente que existem números que eu acho que são importantes, você, que justificam. Doutor, deve ver isso muito nos consultórios, muito. Né? A gente pode ver aqui que a principal queixa ginecológica chega a gerar mais de 10 milhões de consultas ao ano. Ela pode ser uma porta de entrada para doença sexualmente transmissível e ela pode facilitar a entrada de outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. E o HIV é um deles, porque uma vez havendo o corrimento ele vai poder fazer uma lesão no colo do útero, facilitando a entrada de outros patógenos que poderão facilitar a entrada de outros vírus, bactérias ou protozoários. E aí, então, é que a gente tem que ficar bem alerta. É um tema importante porque é corriqueiro, é frequente e, se não tiver o devido cuidado numa fase inicial, pode vir a gerar problemas. Exatamente. Vamos passar para a próxima imagem para a gente saber o que é corrimento, doutor. Os termos... Nos termos médicos e no popular. Então, assim, no popular o pessoal chama de corrimento, no meio acadêmico a gente chama de leucorreia, alguns chamam de fluxo genital, a vaginite, que é a inflamação da vulva, a vulvovaginite, que é da vagina e da vulva, e secreção vaginal, que seria o normal. Então, esses são termos que na literatura poderão ser encontrados e vão ser relacionados ao termo corrimento, que é o mais popular e que as pessoas entendem de uma forma mais direta, mais objetiva. Perfeito. E, doutor, a gente foi às ruas, porque as mulheres têm dúvidas, né? Vamos lá. E aí a gente separou algumas para perguntar direto para você. Pode rodar a primeira pergunta. A candidíase que é a mais comum, né? Eu pergunto assim, uma coisa que acontece comigo mesmo. Eu tirei o útero, fiz esterectomia em 2013 e de lá para cá nunca mais tive nenhum tipo de infecção. Eu queria saber se isso tem a ver com a retirada do útero ou não, ou se é uma coincidência, ou se a minha imunidade melhorou. Isso é uma dúvida que eu nunca perguntei para o médico. Confere ali para mim o nome dela, por gentileza. Boa tarde, é uma boa pergunta. O que ocorre é que o útero, até a próxima imagem na sequência, se puder mostrar, fica mais fácil. O útero ele espelha uma secreção que, devido ao período que a mulher esteja passando, pode propiciar, fica mais lubrificada a vagina pela presença do útero, mas não justifica retirar o útero para não ter corrimento. Mas a ausência dele pode reduzir em 20% a 30% dos corrimentos. Essa foi a Daniela, doutor. Daniela, então aqui, essa parte inferior, o que nós estamos conversando hoje é nessa região aqui, ó, nada daqui para cima, tá?
É na região Sim. da vulva. O corrimento ele fica aqui. A partir do momento que ele sobe, ele já é uma doença sexualmente transmissível, trazendo outros tipos de problemas. Essa era uma pergunta que eu tinha, doutor. Então, a parte que a gente está falando hoje, dos corrimentos, esses problemas, é só nessa parte inferior? Se for pego numa fase inicial, sim. E o mais frequente, que é, complementando a pergunta da Daniela, é a candidíase. A candidíase é um fungo que a mulher tem geralmente no período pré-menstrual. Fica muito ácida a vagina, ela tem muita coceira, muito prurido, pode acabar dando fissura na mucosa. Durante o ato sexual pode dar muito desconforto, ardência, a vulva fica hiperemiada, ela fica inchada, fica numa situação e libera placas brancas, tipo leite coalhado, que é a candidíase. Então, nessa fase, apesar de todos os sintomas que eu falei, é o momento adequado para procurar o ginecologista e começar a fazer o tratamento. E muitas vezes o do parceiro também. Não adianta tratar somente a mulher, porque vai se autocontaminar. E qual que é o melhor tratamento para a candidíase? Os tratamentos nós temos inúmeros, mas são antifúngicos, no caso imidazólicos, cetoconazóis e itraconazóis. Todos eles devem ser tomados pelo casal, durante o período não se deve ingerir álcool e não se deve ter atividade sexual sem o preservativo, para não acabar se autocontaminando. Sim, aí não adianta nada. E né, na gravidez é importante que a mulher faça o pré-natal, porque havendo algum corrimento, nenhum desses antifúngicos poderão ser utilizados durante a gravidez. Então é muito importante procurar o seu médico, ver se está tudo certinho, porque durante a gravidez só se pode colocar creme, nada além. Ótima observação, doutor. Inclusive tem uma pergunta do pessoal que mandou pelo WhatsApp, pode colocar na tela aqui pra gente. Aí, a Jane, a minha filha tem 11 anos e sempre a calcinha dela tem corrimento. O que eu faço? 11 anos tem a filha da Jane. Oi, Jane, obrigado pela pergunta, boa tarde. É assim, criança costuma brincar muito no barro, em calçada, então muitas vezes ela pode ter pego, isso é normal, alguma bactéria, e essa bactéria está proliferando, a peça íntima da sua filha está ficando mais amarelada. O ideal é levar no pediatra ou no ginecologista, porque muitas vezes as pessoas associam a consulta ao ginecologista tendo vida sexual ativa. Isso não é fato. Uma mulher que não tenha vida sexual ativa, ela tem como fazer o preventivo. A criança, a adolescente sem vida sexual, tem como nós examinarmos como que funciona esse exame. Nós pedimos para a mãe deixar a menina 12 horas sem tomar banho, para ter um acúmulo da secreção na região do ímen, e com um cotonete, com um equipamento apropriado, a gente faz uma coleta externa, põe num frasquinho, no tubinho, manda para o laboratório, vem o laudo e a gente faz o tratamento de acordo com o peso e a altura da menina. Porque muitos dos corrimentos da fase adulta são corrimentos decorrentes da infância e da adolescência que não foram tratados. Então é importante já na infância, quando vê que é algo que foge à secreção, procurar tratar para mais tarde essa mulher não vir ter problemas recorrentes de corrimento. E doutor, eu ouvi também que candidíase é comum em crianças e é melhor evitar açúcar e alimentos à base de farinha, porque a farinha vira açúcar e isso alimenta a candidíase. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, tudo que gera... cuida da alimentação. Tudo que gera, que tenha açúcar embutido, ou seja, naturalmente... enfim, algo doce, o fungo ele se alimenta de glicose. Tanto que pacientes diabéticas têm uma incidência de candidíase muito grande. Quando uma paciente começa a ter muita candidíase, uma das primeiras coisas que a gente pensa é no fato se ela pode ter diabetes ou não. Olha só. Então, estando fora do período de consulta, alguma coisa, numa crise muito intensa, se abrir mão de algo doce, a crise fica mais amena. Já então, é uma coisa que a gente pode mudar e não vai incentivar, né, a proliferação. Gisele, em casa que as mulheres podem fazer, até conseguir chegar no consultório, que não vai prejudicar a consulta, é bicarbonato de sódio, porque como a cândida é ácida e o bicarbonato é alcalino, é diluir 1 colher de bicarbonato de sódio para cada 2 litros de água, só para fazer um banho de assento ou limpar a região com
o bicarbonato de sódio umedecido nessa água já retira o prurido, a ardência, até ela conseguir chegar no médico dela. Bendito o bicarbonato de sódio. Esse serve para tanta coisa, né, doutor? Sim. Tem mais uma perguntinha aqui. Da Silvia, queria saber se corrimento pode ser candidíase. E quando sangra, o que poderia ser? É mais perigoso? Silvia, obrigado pela pergunta. Quando sangra, foi aquilo que a gente colocou no começo. É porque talvez já seja crônico e esse corrimento esteja afetando o colo do útero e, eventualmente, você possa estar com uma feridinha de colo do útero. Sangramento mais corrimento que não é tratado, ele vai poder evoluir. Tanto que, uma vez não tratado, é a principal causa de infertilidade, que é a dificuldade para engravidar, de dores pélvicas e de feridas no colo do útero. Então, por isso que a gente sempre lembra, está com corrimento, procura o seu ginecologista para ele poder sanar já logo no início e não deixar evoluir. Maravilha. Quero colocar mais uma enquete aqui. Pode rodar para mim? O cheiro, quando a gente tem aquele corrimento normal do dia a dia, é uma coisa. Agora, quando ele tem um cheiro, um odor diferente, né? Isso é só infecção ou pode ser alguma outra coisa? Muito bem, essa foi a pergunta da Daiane. Mas o doutor vai responder só depois do intervalo. Pode ser, doutor? Com certeza. Então a gente volta já. E a gente continua o nosso bate-papo com o Dr. Bellarmino hoje, falando de corrimentos e assuntos que a mulherada às vezes tem vergonha de falar, mas a gente fala tudo aqui. E o pessoal tá mandando pergunta aí pro nosso WhatsApp, então aproveita e manda você também, 988719831. Doutor, ficamos devendo do outro bloco uma resposta, né? Foi uma pergunta muito pertinente. Foi uma pergunta sobre corrimento com odor, com mau cheiro. O corrimento com mau cheiro, ele está associado a uma bactéria, que é a Gardnerella. Nessa gravura, porque anteriormente a gente conversou sobre Cândida, aqui onde mostra infecciosas, se nós vemos, aqui está Cândida e aqui dá odor, é uma vaginose bacteriana. É essa daqui que a telespectadora fez a pergunta, que é o corrimento com odor. Ele é um corrimento que, ao contrário da Cândida, ele ocorre no período pós-menstrual. Ele não tem a ardência, o desconforto que a Cândida dá. A característica principal é o mau cheiro, ele é abundante e é no período pós-menstrual. E é uma bactéria chamada Gardnerella e é 100% tratada, no caso com antibiótico, não com antifúngicos, né? Nesse caso mais específico. E aí o cuidado por ser bactéria, né, doutor? Cuidado por ser bactéria. Não pode tomar qualquer remédio, porque senão a gente cria a superbactéria. Não. E tratamento do casal. Perfeito, perfeito. Vamos para... Tem aquela ali ainda, não? Não, nós temos aqui a tricomoníase, que é essa terceira. A tricomoníase é uma mistura da Gardnerella com a Cândida. Como a Cândida dá coceira e a Gardnerella dá odor, a tricomoníase ela é mais tinhosa, ela é mais complexa. Ela é uma mistura dos dois, ela dá prurido e dá odor. Então, quando as duas coisas... ela é a mais violenta. Ela é mais violenta, ela vai requerer um cuidado mais acentuado. Vai ser um tratamento um pouquinho mais duradouro, talvez. E, doutor, de onde que surge tudo isso? Porque a candidíase, a pergunta que eu queria te fazer... Ele não deixa eu perguntar fora do ar. Contei. Doutor, a candidíase, ela é só por contaminação ou de repente a mulher usou uma calça mais apertada, deixou a região ali da vagina com atrito e acaba que isso deixa a pele machucada? Isso pode evoluir para a candidíase? Sim. Pode sim, é uma excelente pergunta, porque não está associado à vida sexual ativa. A Cândida, ela habita normalmente a parte intestinal, então ela fica na região anal e dependendo da forma como a mulher faz a limpeza, a higienização, ela poderá se contaminar e com o uso de roupas muito apertadas, algo que não deixe ventilar, poderá ocorrer da Cândida vir da região anal para a região vaginal. E a mulher estando com a imunidade baixa vai acabar contaminando. Perfeito. Vamos aproveitar e ouvir mais uma pergunta da nossa enquete? Bota lá. Eu gostaria de saber como que eu faço para diagnosticar a candidíase, que eu não sei. Ótima pergunta. Tanto o protozoário, bactéria e fungos, tanto a Cândida, a Gardnerella como a tricomoníase, a gente coleta o material, manda para o laboratório, pode ser através de cultura e através os bioquímicos, a gente vai precisar, nós médicos temos as características do corrimento, então no consultório a gente já consegue saber
indiretamente que tipo de corrimento que a mulher tem, mas a confirmação vem através de um laudo, de um bioquímico que vai dizer se é uma cândida, se é uma bactéria ou se é uma tricomoníase ou alguma outra doença infecciosa que a gente não saiba. É importante também, depois do tratamento, muitas mulheres chegam no consultório reclamando que tem corrimento de frequência. Qual é a principal causa dessa frequência acontecer? A maior parte não volta depois do tratamento para fazer uma reavaliação. Então, muitas vezes, o tratamento inicial, ele resolve de 80% a 85%. 15% tem que ser depois. Então, a mulher volta, ela é reexaminada para a gente zerar. Porque se fica um resíduo, ele vai voltar a atacar assim que a imunidade cair ou tiver alguma adversidade, alguma questão que possa complicar a imunidade da mulher, ela vai voltar. Então, faça o tratamento e volte no seu médico para checar se foi eficaz 100%. Maravilha. Mais uma pergunta chegando aqui para a gente, doutora. A Flávia tem o corrimento igual leite coalhado, aquilo que você comentou, né? Fiz banho de assento com água e vinagre e sangrou. Fiz isso porque falaram que era bom. Tá. Flávia, o banho com vinagre só pode ter piorado, porque o vinagre é ácido e a cândida é ácido, então teria que ser alguma coisa alcalina. Na dúvida, não façam nenhum tipo de banho de assento em casa. Se você, isso aqui que você está referindo é cândida, e a cândida com vinagre só vai piorar. Então quando bicarbonato. Bicarbonato. Quando tiver coceira, é muito grande a probabilidade de ser cândida. E quando tiver odor, é muito grande a probabilidade de ser Gardnerella. O vinagre na Gardnerella ameniza, porque ele é básico e o vinagre é ácido. Certo, então cada um com seu cada qual. Exatamente. Perfeito. Tem mais uma pergunta da enquete aqui, vamos rodar? Doutor, como é que se pega HPV? Relação sexual? Ótimo. Essa foi já para DST, né, doutor? Mas, bom, para a gente diferenciar, o corrimento, o HPV, ele é 100%, é uma doença sexualmente transmissível, só é pego através da relação sexual. Não necessariamente ele se manifesta no momento do contágio, às vezes pode levar anos para ele aparecer, e é a principal causa de câncer de colo do útero na mulher. Então, uma vez tendo HPV, tem que procurar um profissional, fazer o tratamento, para não evoluir para um câncer de colo de útero. Esse cuidado é sempre fundamental. Doutor, de tudo isso que a gente falou, tem uma última imagem que eu queria colocar aqui, que é um resuminho, para cuidar disso, para a gente evitar esses corrimentos. Falando da higiene, né? Mas questão de roupa, de abafamento, que cuidados a gente pode ter no dia a dia para evitar esse tipo de incômodo? O uso, primeiramente, o uso indiscriminado de medicamentos, às vezes antibiótico, que a pessoa toma a liberdade de tomar, anti-inflamatórios, podem dar alterações e facilitar o aparecimento de corrimentos. Pacientes que são portadoras de diabetes e que não fazem o tratamento desse diabetes vão poder ter uma maior recorrência. Pacientes que não têm hábitos de higiene muito bom, roupas muito apertadas, ou que a situação pede isso. Às vezes a mulher trabalha no local com uma roupa muito justa, com um protetor, trabalha sentada, sua, transpira, muito quente, então acaba propiciando. As dicas principais são manter em casa, no período que possa, dormir sem a peça íntima, ficar mais com uma bermudinha, com um short, roupas de algodão, menos roupas sintéticas, para aumentar a imunidade, para que compensar aquele dia a dia que ela trabalhou, que ela teve que usar um uniforme, uma vestimenta que o trabalho exigiu, ela tem o período de 8, 10 horas, eventualmente, em casa, para poder refazer a flora de defesa do organismo dela. Essa imagem, Gisele, ela mostra a vaginose bacteriana, para a gente diferenciar. Então a vaginose é sinônimo de Gardnerella. Então, como eu falei anteriormente, tem odor e o cheiro é comparado a de peixe podre. A cândida é um fungo, ela não tem cheiro, mas ela tem muita coceira, tá? Aqui. E a tricomoníase foi aquilo que eu falei, ela junta os dois. Ela tem odor e um pouco de prurido também. E ela se assemelha a um corrimento muito parecido com o da Gardnerella, que é um corrimento mais amarelado.
Aproveito aqui, doutor, para a gente falar da questão da higiene também. A gente já comentou aqui no programa a respeito daqueles sabonetes que prometem ter o pH vaginal e isso ajuda na higiene. Realmente eles são úteis para esses casos? Não. Os principais sabonetes, shampoos higiênicos, eles devem ser neutros. Então, toda vida que tiver um perfume, que a mulher for no mercado, ou enfim, numa farmácia, compre por conta própria algum produto que tenha um cheiro muito bom, ou seja, ele não é um produto medicinal. Tem que ser 100% neutro. Vai ser um sabonete, um shampoo que vai fazer a higienização local. Beleza. Tem uma última perguntinha, ainda dá tempo. Vamos lá? Vamos lá. Tenho corrimento já faz um tempo. Começou quando comecei a tomar o anticoncepcional sem dar pausa para a menstruação. Pode ser por isso ou não, doutor? Não, não é por isso. Até o fato de você, obrigado pela pergunta, o fato de você tomar contínuo até é uma razão para a vagina ficar mais sequinha. Então, porque como nós conversamos, a candidíase é no período pré-menstrual e a Gardnerella no pós-menstrual. Se você não está menstruando, a possibilidade de ter uma infecção é muito reduzida, porque você não vai ter nem a TPM, nem o período pré, nem o pós-menstrual. Então, não é do anticoncepcional. Perfeito. Muito bem, doutor. Tiramos todas as dúvidas sobre corrimentos e afins, né? Tentamos. Eu acho. Mas olha, qualquer coisa, manda a pergunta pra gente que o doutor também responde, né, doutor? E sugestões de temas, muitas vezes, né? Isso mesmo. Entra lá no nosso Facebook do Ver Mais. Facebook do Ver Mais Blumenau e deixa a sua sugestão lá. Aí a gente vai bater um papo gostoso aqui do Dr. Bellarmino para responder tudo. Agradecer a enquete aí, foram super simpáticas, né? Se dispuseram a perguntar. Que nem sempre é fácil botar a cara ali na tela, né, doutor? A pessoa habitualmente tem vergonha. E hoje eu vi que foi uma enquete muito bacana. Perfeito. Tá, querido, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez.